Sei que tinha Moisés, ao deserto do monte resplandecia. Eu não sei o que tinha Samuel, que a voz do rei ele reconhecia. Você sabe o que eles tinham? Graça e paz, queridos. Não está aparecendo a minha igreja VIP. Graça e paz, queridos. Aleluia, Deus. Quem estava aqui no domingo passado que ouviu a pastora Ivonete pregando? Aleluia. Amém. E só eles? Ah, que isso? Então vou dizer para vocês, vocês perderam, hein? Perderam a igreja, bota fogo neles. Ficou gravado na minha mente. Eu não consegui esquecer. Se vocês não ouviram, a pastora Ivonete já está lá atrás. Pergunte a ela. Mas eu sei que eu quero ser a igreja que bota fogo neles. Aleluia! Gostaria de convidar a igreja para abrir em Daniel, capítulo 6. Daniel, capítulo 6. Vou começar a ler. Vamos ler um pouquinho. O rei Dário resolveu dividir o país em 120 províncias e escolher 120 homens para governá-las. A fim de que tudo corresse bem e não houvesse prejuízo, o rei nomeou 3 ministros para controlar os 120 governadores. Um desses ministros era Daniel. E ele mostrou logo que era mais competente do que os outros ministros e governadores. Ele tinha tanta capacidade que o rei pensou em colocá-lo como a mais alta autoridade do reino. Ele tinha um espírito de excelência. Aí os outros ministros e os governadores procuraram achar um motivo para acusar Daniel de ser mau administrador, mas não encontraram. Daniel era honesto e direito, e ninguém podia acusá-lo de ter feito qualquer coisa errada. Então eles disseram uns aos outros: nunca encontraremos motivo para acusar Daniel, a não ser que seja alguma coisa que tenha a ver com a religião dele. Então foram todos juntos falar com o rei e disseram que o rei Dário viva para sempre. Todos nós que ocupamos posições de autoridade no reino, isto é, os ministros, os governadores, os prefeitos e as outras autoridades, nos reunimos e concordamos em pedir ao Senhor que dê uma ordem que não poderá ser desobedecida. Ordene que durante 30 dias todos façam os seus pedidos somente ao Senhor. Se durante esse tempo alguém fizer um pedido a qualquer Deus ou a qualquer outro homem, essa pessoa será jogada na cova dos leões. Portanto, o rei deu a ordem e assinou, a fim de que não possa ser anulada. De acordo com a lei dos medos e dos persas, essa ordem não poderá ser anulada. O rei concordou, assinou a ordem e mandou que fosse publicada. Quando Daniel soube que o rei tinha assinado a ordem, voltou para casa no andar de cima. Havia um quarto com janelas que davam para Jerusalém. Daniel abriu as janelas, ajoelhou-se e orou, dando graças ao seu Deus. Ele costumava fazer isso 3 vezes por dia. Os inimigos de Daniel foram juntos até a casa dele e o encontraram orando ao seu Deus. Então foram procurar o rei a fim de falar com ele a respeito da ordem. Eles disseram: ó rei, o Senhor assinou uma ordem que proíbe que durante 30 dias se façam pedidos a qualquer Deus ou a qualquer outro homem, a não ser ao Senhor. E a ordem diz também que quem desobedecer será jogado
jogado na cova dos leões. Não é verdade? O rei respondeu: é verdade, e a ordem deve ser obedecida, de acordo com a lei dos medos e dos persas. Ela não pode ser anulada. Aí eles disseram ao rei: mas Daniel, um dos prisioneiros que vieram da terra de Judá, não respeita o Senhor, nem se importa com a ordem, pois ora ao Deus dele 3 vezes ao dia. Ao ouvir isso, o rei ficou muito triste e resolveu salvar Daniel até o pôr do sol daquele dia. Ele fez tudo o que pôde para salvá-lo. Os inimigos de Daniel foram falar de novo com o rei e disseram: o Senhor sabe muito bem que, de acordo com a lei dos medos e dos persas, nenhuma ordem ou lei assinada pelo rei pode ser anulada. Então o rei mandou que trouxessem Daniel e o jogassem na cova dos leões. E o rei disse a Daniel: espero que o seu Deus, a quem você serve com tanta dedicação, o salve. Aleluia! Essa é uma história que é bem conhecida. Quando eu leio essa história, eu me recordo muito da época de infância, porque todos aqui sabem, ou quase todos, que eu fui criada na igreja. Então, quem é criado na igreja tem como prática participar da EBD infantil, e os pais também, eles costumavam, pelo menos os meus pais, né, costumavam comprar aqueles livretos que tem as histórias. E essa história de Daniel eu ouvia muito. Então ela é uma história conhecida. Daniel, ele, em um certo tempo, o rei Nabucodonosor, ele sitiou Jerusalém. E quando ele chegou a sitiar Jerusalém, lá em Daniel capítulo 1, ele fala que ele queria que pegassem os jovens de lá, mas não poderia ser qualquer jovem. Eles tinham que ter boa aparência, serem estudiosos, conhecedores. E lá de Judá, no meio desse grupo, trouxeram 4 jovens: Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Jovens estes que foram forçados a sair da sua casa, jovens estes que foram tirados do teu lar, do aconchego da sua família, que foram lançados em uma outra cultura, em outro lugar. Jovens estes que não tiveram opção. E lá, o rei deu uma ordem que eles precisavam ficar, tipo um treinamento. Se fosse colocar para os dias atuais, eles estavam indo para uma faculdade. Se fôssemos dizer nos dias atuais, porque eles tinham que aprender a nova cultura, tinham que aprender a língua. E esses jovens, lá no capítulo 1, eles foram forçados, a primeira coisa, quando eles chegaram lá, a mudarem o nome. Daniel, que significava Deus é o meu juiz, passou a ser chamado de Beltesazar, que Bel proteja o rei. Ananias, que era chamado de Deus foi gracioso comigo, o significado, passou a chamar Sadraque, ordem de amor. Misael, que tem como significado quem é como Deus, passou a ser chamado de Mesaque, quem é semelhante a amor. Azarias, que significava e a fé ajudou, passou a ser chamado como Abdinego, servo de Nabu. Mudem o nome, mas não quem eles eram em Deus. Mudaram o nome, mas não o caráter deles. Mudaram o nome, mas eles não quebraram
E esses jovens, hoje já não conhecido mais como Daniel, Ananias, Misael e Azarias, no meio daquele grupo, eles se destacaram. Foi dado por Deus mais conhecimento, sabedoria, inteligência, e a Daniel foi dado a ele dom de visão, interpretação de sonhos. E lá no capítulo 1, quando aqueles jovens estavam naquele meio, onde já haviam mudado o nome deles, mas não quem eles eram em Deus, Nabucodonosor deu a ordem que eles precisavam ser acompanhados, comerem dos manjares, comerem da comida, beberem do vinho. Eles tinham toda uma preparação da cultura de lá. Mas Daniel propôs em seu coração não se contaminar com as porções e iguarias do rei. E quando fala Daniel propôs ao seu coração, ele já estava determinado antes mesmo dele ver os manjares e os vinhos, porque ele sabia quem ele era. Daniel, ele propôs em seu coração em não se contaminar. Daniel, ele propôs em seu coração em não comer. E o interessante é que ele estava ali no meio. E se formos colocar, eles deveriam estar entristecidos, porque tiraram ele da família, tiraram ele do conforto, tiraram eles do aconchego, colocaram, mas irmã Renata, eles foram estar no palácio do rei, mas o palácio do rei não era a casa deles, e tiraram eles de lá, mas independente aonde eles estavam, não importando onde era o lugar, se era um lugar estranho, se estavam com pessoas estranhas, eles ainda assim se mantiveram firmes em Deus. Aleluia! Em meio ao ambiente de adversidade, em meio ao ambiente de aflições, em meio ao ambiente diferente, ainda assim eles se mantiveram. Ainda assim Daniel se propôs, Daniel determinou: não vou me contaminar. Glória a Deus, aleluia. E agora, indo mais à frente da história, quando a gente chega aonde nós lemos lá, Daniel capítulo 6, muitas coisas já haviam se passado. Agora já não é mais o rei Nabucodonosor. Babilônia, ela já tinha sido conquistada pelo Império Persa, e hoje, naqueles tempos, quem estava no poder era Dário. Daniel não era mais aquele jovem, ele não era mais aquele menino, já havia passado muito tempo. Os historiadores falam que Daniel, na época, quando foi para a Babilônia, ele tinha em volta de 14 a 16 anos, e nesse tempo da cova de leão, dos leões, ele já estava com 80 anos. Então havia se passado. E a palavra de Deus fala, a Bíblia ela nos relata que ali
aquele líder, ele precisava reunir 120 pessoas. Mas olha interessante, havia se passado um tempo, mas Daniel estava lá. Havia se passado outros reis, mas Daniel, aquele que foi levado escravo, estava lá. E ele não estava em qualquer lugar. Ele não estava em qualquer lugar. Ele estava no meio deles, entre eles, no maioral. E eu fico pensando que quando Daniel ele foi levado para lá, ele tinha passado, e poderíamos dizer que foi um passado de dor. Poderíamos falar assim? E um futuro de muitas oportunidades, se ele fosse olhar pelo olhar humano. Mas Renata, por que muitas oportunidades? Afinal, ele não estava indo para qualquer lugar. Ele não estava. Ele estava indo para um lugar, mas ele estava em destaque. Ele poderia ter se juntado ao meio. Ele poderia ter sido influenciado pelo meio. Mas ele não foi influenciado pelo meio. Ele influenciava. Eu não sei qual o meio que nós estamos hoje. Eu já ouvi muitas pessoas falando assim: olha, eu não vou ali não, até em questão de trabalho. Eu não vou ali não porque ali reina as trevas. Mas se eu sou luz, se eu levo a palavra, se eu levo a presença, se eu tenho a presença, será que aquele lugar vai me influenciar? Ou eu vou influenciar através de Deus aquele lugar? Daniel, ele não foi transformado pelo meio que ele vivia, mas ele influenciava o meio em que ele se encontrava. Glória a Deus. Aleluia. E Daniel, ele já não era mais um jovem, mas ele se destaca não por causa de Daniel, mas pelo que ele era em Deus. Não porque ele era melhor, mas porque ele vivia uma vida em Deus. Ele tinha tempo com Deus. E quem ouve o céu, ele governa a terra. Quem anda com o céu, ele governa a terra. Acho que você não conseguiu entender o que eu estou querendo passar. Daniel ali já não era mais um jovem. Daniel agora era um homem de 80 anos. E ele estava no meio. E aquele rei, ele queria colocar Daniel como o principal. Porque ele se destacava. Diz a
Ele não deixou de fazer. Mesmo ele sabendo, ele não deixou de fazer. E algo que ele fazia continuamente. Algo que ele fazia durante toda a vida dele. 3 vezes ao dia ele se ajoelhava e dobrava os seus joelhos e orava ao Senhor dele. Orava ao Deus que ele cria. Ele fazia aquilo que ele aprendeu. Ele tinha os princípios e valores dele e ele não quebrava. E ali todo mundo já sabe que aqueles homens se ajuntaram, tentaram contra a vida de Daniel. Aquele rei não podia revogar, teve que ser cumprido aquele decreto. Daniel foi parar na cova dos leões. Aquele rei ficou triste por isso. Daniel foi parar na cova dos leões. E aí Deus foi com ele. O que eu quero me deter nessa noite é sobre a vida sobrenatural que Daniel viveu. Muito me impressiona porque às vezes nós podemos fazer escolhas de estarmos aqui ou não estarmos. Se nós formos olhar o contexto de Daniel, mas Renata, mas o contexto é um contexto histórico daquela época, sim. Mas se nós formos olhar para os dias de hoje, os dias atuais, hoje fazem decretos, hoje tem leis para paralisarem a igreja. Hoje existem leis onde nós não podemos falar muitas coisas. Por aí, ó. Hoje existem pessoas que nos perseguem, que perseguem a igreja do Senhor. Hoje existem homens que estão lá na autoridade, que estão bolando leis para nos paralisar. E muito a gente se fala, a gente até comentou na quinta-feira sobre essa geração que está parada. O que será dessa geração? Só que quando eu olho para a vida de Daniel, eu vejo que ele passou por várias gerações. Porque, dizem que uma geração dura 30 anos. Agora, pela atualidade, menos. Ele passou pelo rei Nabucodonosor. Aí ele veio passou pelo rei Dário. Ele tinha, assim dizem, 16 anos, quando ele era muito jovem. E do outro lado, 80 anos a gente já pode dizer que é a terceira idade? É a terceira idade? Então, de um lado Daniel era jovem, do outro lado Daniel já era mais idoso. Olha que interessante. De um lado, Daniel jovem. Você vai ter que aprender tudo. E Daniel falou assim, eu até aprendo, mas o meu caráter, os meus princípios, os meus valores, o meu Deus, eu não nego. Eu até aprendo. Mas Daniel, junto com esses
jovens aí se destacaram. Daniel podia ter ficado, né? Poderia ter ficado, caramba, agora você revelar, ter visão, agora você discernir sonho. Era jovem, ele poderia ter ficado, mas Daniel tinha uma fé inabalável e irrevogável. Mas Daniel era jovem. E agora, Daniel está do outro lado. Agora já é idoso, já está na terceira idade. Daniel podia, estou cansado, quero ficar aposentado, vou descansar, já fiz muito, deixa aí para os novos. Era bem o contrário, né? Daniel, ele estava, eu estou aqui no meio. Por que eu vou dizer, vou fazer isso? Deus me conhece. É só eu falar com ele, pai, são só 30 dias do decreto. Vamos fazer esses 30 dias aí rapidinho. Daniel, jovem, determinado, com uma fé inabalável, não revogou, era irrevogável. Daniel, idoso, com uma fé irrevogável, não se dobrou, ele não parou, ele não negou ao Senhor, ao Deus que ele servia, mas ele sabia que ele podia ir parar na cova dos leões. Ele tinha essa concepção, ele sabia a consequência, mas Daniel não deixou de adorar a Deus. Passou-se anos e Daniel não mudou. Passou-se anos. Quem vive em Deus move o céu. Quem vive em Deus move o sobrenatural. Quem vive em Deus não precisa de plateia nem holofotes, porque o meu Deus, o teu Deus, te coloca em lugares altos. Quem vive em Deus usa o dom que Ele te dá para o propósito dEle. Quem vive em Deus não nega. Não nega a palavra, não nega o seu Deus. Na quinta-feira foi pregado, na quarta-feira foi pregado aqui e foi falado em viver uma vida de reflexo daquilo que Deus tem para conosco. Quem vive em Deus não vive momentos, não quer, não, momentos, não. Quem vive em Deus, mas isso é quem vive em Deus, vive uma vida constante e plena no Senhor. Quem tem uma vida com Deus, vive em fé, em confiança. Daniel não se importou com as consequências. E olha que interessante, que o rei Dário falou assim, olha, o Deus a quem você tem tanto, usou uma palavra que eu não lembro agora, mas tanta adoração,
Ele te livrará. Ele te livrará. Ele te livrará. Esse Deus aí, Daniel, que você tem tanta devoção, Ele te livrará. E eu fiquei pensando, porque a palavra nos fala que aquele rei ficou entristecido quando soube que era Daniel. Ele não queria, ele tentou até salvar ele, mas ele tinha assinado o decreto e não era revogado. E Daniel, ele poderia ter falado: olha, mas eu estou aqui há tanto tempo, quantas visões foram reveladas, eu tenho mesmo que ir para a cova dos leões? Hoje não seria a cova dos leões, hoje seria na justiça, nós seríamos presos. O contexto histórico é diferente. Mas será que eu e você, seja jovem, criança, adolescente, meia-idade, maioridade, será que eu e você estamos sendo como Daniel? Será que eu e você podemos dizer que, mesmo com essas leis todas, como nós falamos na quinta-feira, será que nós negaríamos o nosso Deus? Será que temos negligenciado aquilo que nós acreditamos? Será que estamos negligenciando o nosso Pai? Será que estamos esperando que se levante outra geração, como cantamos, para fazer a diferença? Será que estamos cansados e falando assim: deixa que os novos façam, deixa que, já fiz demais, deixa novinha, meu pai me carregava para a igreja, já ajudei muito, já fiz muito, deixa agora os outros fazerem, deixa que eles falem, deixa que eles cantem, deixa que eles pregam, deixa que eles limpem. Será que estamos sendo moldados pelo mundo? Ou nós estamos se levantando como igreja e levando a palavra? Queridos, parem de falar que essa geração está perdida. Parem de dizer que essa geração não tem mais jeito. Parem de falar assim: esse povo aí não tem mais jeito. Sabe por quê? Nós fazemos parte. Nós fazemos parte. Daniel estava lá, novinho. Depois de 80 anos também, ainda assim ele fez a diferença. Ele falava, a vida dele pregava. Ele era exemplo. Ele não se negava, ele era homem de fé, determinado, constante, com uma vida de intimidade com o Pai. Daniel orava 3 vezes ao dia, todos os dias. Aí às vezes queremos milagres, queremos ver o céu abrir, queremos que Deus nos livre dos leões.
nós não queremos ter essa intimidade com o Pai. Amém, glória a Deus. Às vezes, sabe, queremos ver avivamento, queremos ver o céu descer, mas só nós temos só alguns momentos, e não uma vida de constância, não uma vida realmente voltada para isso. Mas, irmã Renata, a vida está tão corrida, eu ando tão cansada, a vida está tão difícil. Ai, Daniel foi obrigado a sair do seu conforto, tiraram ele, jogaram ele no outro lugar. Renata, mas o contexto era diferente, mas o Deus era o mesmo. Ele não mudou, Ele está aqui, Ele está conosco. E por que às vezes temos tanta dificuldade em ter essa vida com o Pai? Por que paralisamos? Por que não avançamos? Por que não abrimos a boca? Por que não nos derramamos diante dele? Ele tinha tempo com Deus. Ele tinha tempo com Deus. Ele tinha tempo com Deus. Mas a vida está corrida. Eu e você conseguimos orar, nem que seja em pensamento. Mas eu estou cansada. Deus renova as forças. Eu tenho certeza que você já entrou aqui cansado, se arrastando, mas quando saiu, já não saiu da mesma forma. Mas irmã Renata, eu tenho que trabalhar para poder conquistar as minhas coisas. Eu sei disso. Eu também tenho. Todos nós temos que trabalhar. Mas temos que priorizar o reino de Deus. Glória. Temos que priorizar o nosso Deus. Quer viver uma vida de sobrenatural? Tenha tempo com Deus. Quer viver uma vida de milagres? Tenha tempo com Deus. Quer viver uma vida diferente? Tenha tempo com Deus. Quer viver o sobrenatural? Tenha tempo com Deus. Quer ver o céu descer? Tenha tempo com Deus. Quer ver as coisas acontecerem? Tenha tempo com Deus. E não importa qual é a sua idade. Não importa se você é novo, se você está na terceira idade, se você está no meio termo. Deus tem algo para fazer através de você. Deus tem algo para fazer através da sua vida. Deus tem algo para fazer através do que você carrega. Deus tem algo para fazer, mas é necessário fazermos uma escolha. Daniel, ele fez uma escolha desde muito jovem. Ele estava determinado, confiante. Era uma fé irrevogável. Ele não se importou com as consequências. E gostaria que abrisse em Daniel capítulo 6.
no versículo 25. Então o rei Dário escreveu uma carta para os povos de todas as nações, raças e línguas do mundo. A carta dizia o seguinte: felicidade e paz para todos. Eu ordeno que todas as pessoas do meu reino respeitem e honrem o Deus que Daniel adora, pois ele é o Deus vivo, que vive para sempre. O seu reino nunca será destruído, o seu poder nunca terá fim. Antes, um decreto de morte. Agora, um decreto honrando o Deus de Daniel. E sabe por que isso? Porque Daniel se manteve firme. Ele não retrocedeu. Ele não olhou para trás. Ele não quis saber das consequências. A igreja precisa se manter firme. A igreja ela não pode parar. Não importa as perseguições, não importa o que andam dizendo, a igreja não pode parar, ela precisa avançar. A igreja ela não pode desistir. E só se compartilha algo do céu quem tem algo para compartilhar. A igreja precisa se levantar. E hoje eu olho para uma igreja que está avante. A igreja ela precisa se levantar. Mas irmã Renata, estão dizendo que essa geração não serve mais. Ei, eu e você, os remanescentes, se encontram aqui. Eu e você estamos aqui para avançar e para dizer que o meu Redentor vive. O seu reino nunca será destruído. E nós estamos aqui para testemunhar o que ele fez, o que ele irá fazer através da igreja. Glória a Deus, aleluia. Eu não sei como você entrou como igreja aqui hoje, mas eu quero dizer para você que nós precisamos despertar, porque o nosso Deus, Ele vive, Ele reina e Ele está aqui. E vai ser através de mim e através de vocês que nós vamos influenciar esse mundo. Esse mundo não pode ter o poder de influenciar a igreja, porque o Todo-Poderoso é o meu Deus e é através da tua presença que nós influenciamos. A igreja, ela não pode parar, ela não pode em momento nenhum desistir. Mas irmã Renata, vão me prender. Deus deu para Daniel, sabe o que? Sabedoria e inteligência. Peça isso a Ele. Peça isso a Ele. A palavra de Deus fala que nós temos que buscar os dons. Comece a buscar e pedir. Porque através dos dons de Deus, através da presença, Deus vai dar estratégia às igrejas e nós vamos avançar. Nós vamos avançar. Mas irmã Renata, somos pouco, ei, em Deus somos muito, porque somos os remanescentes que acreditam que existe um Deus e esse Deus está aqui. E aqui eu encerro essa palavra
vão se levantar, Daniel. Aleluia. E que eu e você venhamos nos levantar e avançar. Que possamos viver o espiritual, viver os milagres, que possamos nos derramar diante do Senhor, mas não em momentos, mas com constância, para que possamos viver e ver e fazermos parte da igreja que avança. E assim eu agradeço a minha oportunidade no nome de Jesus. Glória a Deus, querido. Esse é o nosso Deus, o Deus que muda decretos, amém? Amém, igreja? Vamos colocar de pé. Vai ter cantina, né? Vai ter cantina lá embaixo, querido. Mas em nome de Jesus, mediante essa palavra que foi liberada aqui nesse altar, o Deus que muda decretos. Eu não sei como você veio aqui essa noite, se de repente teve um decreto do médico dizendo que era um decreto de morte, um decreto que não tem mais jeito, não tem cura, você vai viver com isso. Eu não sei se foi um decreto de que você, da sua família, dos seus pais, ou de uma figura de autoridade que falou que você não ia dar em nada, ou que você não seria ninguém, ou que você não iria crescer, que não iria prosperar. Eu não sei que decreto liberado sobre a tua vida, mas essa noite, a partir dessa palavra que eu quero pregar nesse altar, Deus pode mudar esse decreto e você vai declarar que Jesus Cristo é o Senhor, e o nome dele vai ser honrado, porque ele tem o poder de mudar decretos que são irrevogáveis para o homem, mas para Deus nada é impossível. Então, querido, em nome de Jesus, se você está vivendo algo parecido com isso, e você quer ter mudanças de decretos na sua vida, de algo que estava sendo travado e quer ser liberado, em nome de Jesus, vem aqui na frente. Vamos estar orando juntos por isso, para que Deus mude, porque eu não sei que decreto liberar na igreja VIP, eu não sei que decreto liberar para a nossa família, eu não sei que decreto liberar sobre o seu casamento, sobre os seus filhos, sobre qualquer coisa. Eu quero dizer que para Deus nada é impossível. Vem aqui, vamos orar e reconhecer que dependemos dele e do poder dele, porque ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, segundo o poder que opera em nós. Vem em nome de Jesus, vem em nome de Jesus. Deus quer mudar esse decreto, querido. Deus quer mudar esse decreto, para ele nada é impossível. Vem aqui à frente no altar. Você vai sair daqui com uma resposta vinda do alto do céu. Não tenha medo, assim como Daniel não teve medo de orar e reconhecer a Deus. De pessoas falando: ei, Deus não te ama, decreto que você está perdido, decreto que já era. Eu não sei que o inferno tenta liberar sobre a tua vida, dizendo que não tem mais jeito, que você está condenado, para dizer: ei, ele pagou um alto preço da cruz, eis que tudo se fez novo. O decreto é que você é amado, você é amada, você é limpo, você é limpa nele, não há mais condenação. Aleluia. Mais alguém aqui essa noite? Deus vai mudar decretos. Deus vai mudar decretos e o nome do Senhor será exaltado através da sua família, através do seu casamento, através dos seus filhos, através da sua vida. Mais alguém? Vem aqui em nome de Jesus. Vem aqui em nome de Jesus. Vamos orar. Estenda suas mãos para cá, querido, em nome de Jesus. Igreja VIP, estenda suas mãos. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Alguém vem abraçar as pessoas aqui à frente, homem com homem, uma mulher com mulher, aqui por favor. Aleluia, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Deus está mudando sua sorte hoje. Deus está revertendo esse quadro hoje. É pela fé. Glória a Deus. Ei, glória. Glória a Deus.
Libera uma palavra sobre a vida dele. Glória a Deus, você é amado, você é amado. Glória a Deus, nosso Deus tem poder de mudar decretos. Glória a Deus. Nada é impossível para Deus. Você não é o que os outros dizem, você é o que a palavra de Deus diz. Ele está mudando decretos essa noite. Aleluia, glória a Deus, aleluia, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, você pode glorificar o nome do Senhor, você pode glorificar o nome do Senhor. Antes que a vitória chegue, você já glorifica. Antes que a vitória chegue, você já agradece. Isso é fé, querido. Já agradece pela vitória recebida, já agradece pelas promessas, já agradece pela presença, já agradece pelo amor dele. Aleluia, glória a Deus. Pai, muito obrigado por essa palavra. Que sejamos como Daniel, ó Pai, não foi falado Sadraque, Mesaque, esses homens e mulheres estavam num ambiente contrário, num ambiente diferente, mas o Deus era o mesmo. Que a gente não venha mudar a nossa fé ou o nosso caráter no ambiente que estamos. Ó Pai, se tem alguém aqui assim, que é uma coisa na igreja, é outra coisa no trabalho, é outra coisa quando está com outros familiares, é outra coisa quando está com amigos, a partir de hoje muda isso. Que essa pessoa, que esse irmão, que essa irmã venha ser o mesmo em todo lugar, não venha se deixar contaminar nos manjares do rio. Vai fazer a diferença onde pisar com os seus pés, e vai estar cheio da tua presença, falando do teu amor em todo lugar, negando as tentações desse mundo e andando em santidade, para que vejam a Deus e que todos possam reconhecer Cristo em nós e adorar a Deus por causa da nossa vida, vendo uma família diferente, vendo um profissional diferente, vendo, ó Pai, um irmão, um amigo que tem a presença de Deus. Muito obrigado, Pai, muito obrigado por não desistir de nós. Que o teu nome seja exaltado, em nome de Jesus. Nos leve para a nossa casa na tua santa paz e possamos para a semana ainda extraordinária e de surpresas em ti, porque o nosso Deus é um Deus de novidades e nós queremos viver o novo, em nome de Jesus. A igreja diga amém. Que a maravilhosa graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, as duas consolações do seu Santo Espírito, grande e eterno amor do nosso Deus e Pai, seja com cada um de vocês. A igreja diga amém.